Brigada Militar incorporou apenas em 2010 cerca de 3.800 novos soldados, com o objetivo de aumentar o policiamento ostensivo no estado. Em Porto Alegre, durante o dia, há brigadianos em diversos pontos da cidade. À noite, a situação muda. No centro da capital, a movimentação que se vê durante o dia é substituída pelo escuro e a solidão da noite. E nas paradas de ônibus, as pessoas ficam praticamente sozinhas. A radiologista Patrícia passa todos os dias pela Praça Dom Feliciano. Ela diz que em um período de 2 anos foi assaltada 5 vezes. Não tem outro jeito, né? Ou tu vive do jeito que dá, ou tu te enclausura dentro de casa e não faz nada. Dona Neuza pega 2 ônibus para chegar em casa. Leva 2 horas em todo o trajeto. E segundo ela, não há segurança nesse percurso. Parada muito escura, o ônibus demora. Polícia a gente não vê, né? Polícia é o que menos se vê na rua hoje em dia, né? A massoterapeuta Suzana vai além. Ela diz que tenta se proteger de todas as formas, porque um assalto é apenas questão de tempo. Tu fica cuidando para todos os lados, assim, fica te cuidando, mas se chegar alguém aqui e pedir minha bolsa, eu tenho que dar, e então é insegurança total, assim. Dona Leonir é vendedora ambulante há 23 anos. Atualmente, ela tem a banca ao lado do prédio do INSS no centro da capital. A vendedora diz que se sente totalmente segura para trabalhar à noite. Principalmente em época assim, de festa, de jogo. Tem muita brigada na época de jogo. Então isso traz muita segurança para o pessoal da parada e para a gente também, né? A Brigada Militar afirma que à noite prioriza o policiamento motorizado. As viaturas abrangem uma área maior, ao contrário do que ocorre durante o dia, quando há mais movimento. Essa falta da presença do soldado a pé na rua, às vezes até por falta de luminosidade ou por falta de atenção das pessoas, ela causa uma sensação de insegurança, quando na realidade, à noite, nós priorizamos inclusive o processo motorizado e principalmente as operações. Fernando Marcos da Conceição, de 25 anos, morreu durante uma fuga na zona norte de Porto Alegre. Depois de invadir um depósito da SEASA e roubar alguns objetos, ele tentou pular um muro, mas acabou caindo de costas sobre uma grade. Ele era foragido da justiça. Mais um problema na realização do acampamento Farroupilha, que já está sendo montado no Parque Harmonia, em Porto Alegre. O comitê responsável pela aprovação da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul não aprovou o projeto deste ano por não ter mérito cultural. Ainda cabe recurso. Por nota, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, responsável pelo evento, Oscar Fernandes Gres, diz que vai recorrer da decisão do Conselho Estadual de Cultura, que faz a análise das propostas. Recentemente, vereadores de Porto Alegre denunciaram o movimento por não ter prestado contas em relação ao acampamento do ano passado, mas o MTG não quis comentar. Os calçadistas gaúchos agora têm mais fôlego para produzir. A ampliação da taxa antidumping para produtos asiáticos deve proteger o setor e aumentar as vendas dos calçados fabricados no Brasil. Sandro foi contratado há 2 meses. Ele é supervisor de vendas em uma fábrica de calçados. Em 2007, foi obrigado a deixar a empresa onde trabalhava há 18 anos. Agora pôde retomar a atividade. Conhecendo muitos mercados, conhecendo muitos clientes no Brasil inteiro, então isso está sendo muito importante assim, para a minha experiência profissional. Sandro ocupou um dos 700 novos postos abertos pela indústria que fica em Ivoti. No primeiro semestre deste ano, a produção aumentou 34%. Hoje são fabricados 15 mil pares de sapatos por dia. Para atender a demanda, o grupo comprou fábricas no Rio Grande do Sul e no Nordeste. O mercado nos próximos anos tende a crescer bastante e com isso vamos precisar de pessoas, vamos precisar de colaboradores. O crescimento tem pelo menos 2 motivos principais: o bom momento da economia e a implantação da taxa antidumping sobre os calçados chineses. Os produtos entravam no Brasil com preço de venda inferior ao custo de produção nas indústrias nacionais. Para tentar burlar a medida, empresários chineses começaram a praticar o que se chama triangulação. Eles exportam os sapatos para outros países como a Malásia. De lá, eles são enviados ao Brasil sem a taxa de $13 por par.
Agora, a Câmara de Comércio Exterior aprovou uma nova medida para evitar essa prática. Sapatos provenientes da Ásia que possam prejudicar as fábricas brasileiras serão taxados. O economista Alfredo Meneghetti acredita que o protecionismo aos chineses deve ser estendido a outros produtos para proteger a indústria nacional. Ele aponta que a China isenta indústrias de impostos e não oferece direitos trabalhistas aos operários. Além disso, a jornada de trabalho chega a 18 horas diárias. A economia na folha de pagamento se reflete no preço dos produtos orientais. E o empresário consegue exportar para outros países, criando problemas para as empresas que fazem negócio com a China. Os mais de 276 mil funcionários públicos do Rio Grande do Sul vão receber o salário de agosto nos próximos dias 27, 30 e 31. Ao todo, o Estado vai gastar R$ 448 milhões e 300 mil reais com despesa de pessoal. O DIEESE divulgou hoje que a região metropolitana de Porto Alegre tem a menor taxa de desemprego desde quando o Instituto passou a pesquisar o assunto periodicamente, em 92. A taxa de julho foi de apenas 8,9%. O contingente de desempregados é de 179 mil, 11 mil a menos do que no mês anterior. Nacionalmente, a taxa de desemprego total diminuiu de 12,7% em junho para os atuais 12,4%. O brasileiro está mais endividado. Mesmo assim, continua querendo comprar mais. É o que constata uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio em Brasília. Anderson e Carolina fazem de tudo para não adquirir mais dívidas. Já estão na lista de contas do casal: água, luz, telefone, supermercado, mensalidade na universidade, cartões de crédito, prestação do carro e despesas com a pequena Helena. É difícil se controlar? Muito, porque com criança a gente tem alguns imprevistos. Então acaba estourando um pouquinho no cartão. A gente abre mão do lazer para suprir, né, essa necessidade. A facilidade no crediário, prestações a perder de vista e contratação de serviços fazem com que muita gente perca o controle das finanças. Última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que as famílias brasileiras estão mais endividadas em agosto em relação ao mês passado. Houve um aumento de 57,7% para 59,1%. Mesmo endividadas, a intenção de comprar registrou quarta alta consecutiva. Por isso, a preocupação com a inadimplência. O levantamento mostra ainda que quase 3% da população com renda maior de até 10 salários mínimos não terão condições de quitar os débitos. O sindivarejista recomenda cautela. Gastar aquilo que pode. Olhar primeiro o orçamento, principalmente familiar. A seguir, a passagem de Marina Silva por Porto Alegre e ainda o Giro Nacional de Notícias. Até sexta-feira, a Polícia Federal oferece palestras sobre prevenção ao uso de drogas, informações sobre aquisição de passaportes, porte e registro de arma de fogo, na Agência Central dos Correios, em Porto Alegre. A entrada é franca. A visitação acontece das 9 da manhã às 5:30 da tarde.